Em nosso estudo de hoje, a lição 35 do livro Palavras da Vida Eterna, observemos amando. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Habitualmente guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e aparado, ele espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário, de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria levantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante, entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos para que os outros não nos apareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazem consigo. A gente sempre parte do princípio de que nesse mundo não existe perfeição. E mais ainda, segundo o ensino que os espíritos dão para a gente quando a gente para fazer um estudo mais profundo, ninguém vai sair daqui desse mundo perfeito quando chegar o dia da morte. A gente vai estar levando exatamente as conquistas de virtude que tivemos e ainda os nossos defeitos. Ninguém vai sair daqui perfeito. E por que a gente fala isso? Ele até fala para a gente assim, há várias moradas na casa do Pai, a gente vai sair daqui, vai para algum outro lugar que o Pai vai destinar a gente, de acordo com o nosso merecimento. Essa é a ideia que toda religião traz. O que a doutrina espírita vem trazer como diferente, ela fala, olha, nós estamos em um mundo de expiações e provas. Qual é a característica desse mundo? O mal sobressai sobre o bem. A gente vai para um outro mundo daqui a pouco, que é a regeneração. Como é que é a regeneração? Lá, aqueles que ainda têm o que expiar, se ainda têm o que expiar, ainda não chegaram à perfeição. Eles descansam da luta, se preparam, estudam para daqui a pouco enfrentar as suas dificuldades de novo, voltando ao mundo de expiações e prova igual esse aqui para poder concluir o seu aprendizado. Aí depois ele coloca qual é a próxima etapa, mundo ditoso. Qual é a característica do mundo ditoso? O bem sobressai sobre o mal. Ainda existe mal. Mas não o mal na acepção da palavra como a gente conhece, porque já dizem que nesse mundo de regeneração, lá o último capítulo do livro da Gênese, que tem como título A Nova Geração, fala que aquele que pratica o mal por prazer ainda, ele não vai ter mais vez. Não tem condição, não tem porta aberta para entrar no lugar de regeneração. Então, que mal seria esse? O mal ainda existe de várias outras maneiras. Por exemplo, a gente fala, não fazer o bem já é um mal. Eu não faço mal a ninguém. Eu pago minhas contas, eu sou um bom pai, eu sou um bom trabalhador. Tá, mas se você também não está fazendo bem, o que acontece? Você está marcando passo. Você veio para cá para melhorar e quando chegar lá para o outro lado da vida, e o que você conquistou? Nada? Então vamos voltar ainda do mesmo ponto que parou. Esse aqui é o problema, por isso que eu falo, o mal, não fazer o bem já é um mal. Mas esse tipo de mal não vai poder esse mal aí que a gente vê de poluição do meio ambiente, de maldade mesmo, de marcar a vida das pessoas. Esse que não vai poder mais, esses extermínios, enfim, essa luta toda aí. Conclusão, não existe perfeição. A gente vai encontrar que nesse mundo
pessoas com muito defeito, mas pessoas que você souber aproveitar o defeito de cada uma, né? E é até um desafio para quem faz cursos de chefia e liderança por aí. Quem vai ser gerente de alguma coisa, vai gerenciar pessoas de alguma maneira, vai ser um chefe de alguma maneira. Você vai ter duas opções. Ou você vai ficar buscando sempre a equipe ideal, sendo a equipe ideal aqueles que mais agradam a sua maneira de ver o mundo, ou vai procurar olhar cada um, respeitar cada um do jeito que é e procurar extrair o máximo que puder daquela pessoa, do jeito que ela está se oferecendo para você. Mais uma vez, Emmanuel vem mostrar para a gente aqui na lição de hoje que Jesus, ele pegou todos os discípulos com 1000 defeitos. É claro, ele falou aqui apenas de Maria de Magdala por conta da sensualidade, que a gente nem consegue imaginar o que seja sensualidade na época, porque o rigor era muito grande em cima do comportamento feminino. Não deve nem de perto ser o que seja sensualidade hoje, mas a gente tem esse costume, e ele vem falar o que ela se transformou depois, né? Só porque foi incentivada, porque foi aceita, como o que ela se tornou para a história do cristianismo, terminando as suas vidas cuidando de crianças órfãs e cuidando de leprosos, né? Depois Zaqueu também, que era o publicano, que era o cobrador de imposto, que era aquela pessoa que o cobrador de imposto na época, se o homem ainda tem uma parcela muito de corrupção nos dias de hoje, imagina naquela época, você tendo um poder militar na mão para poder entrar na casa das pessoas e confiscar em nome do governo. Tinha poder militar junto com você para poder estar cobrando os tributos e muita coisa ficando para ele mesmo, por isso que era visto como usurário, da usura. E foi o que aconteceu aqui, né? Jesus encontrou nele o amigo do trabalho. Depois ele fala de Pedro, que era o pescador, que era muito inconstante, que o negou 3 vezes, inclusive, no momento do martírio, que cortou a orelha do soldado romano com uma espada. Ele fala, depois ele fugiria das sombras à luz do Pentecoste. Quando fala Pentecoste, está falando do que ele se tornou como veículo de comunicação também, né? Não só de divulgação da Boa Nova, mas também as curas que fez. Estão relatadas lá no livro Atos dos Apóstolos. Depois ele fala de Saulo de Tarso, que se fosse olhar de fora era só um doutor da lei mosaica, que tinha sangue romano, mas era fariseu, e depois o que ele se tornou também. Então, gente, todos nós aqui nesse mundo temos defeitos 1000. E se a gente tem a oportunidade de, em algum ambiente, observar um conjunto de pessoas, a gente vai conseguir, sim, enxergar rapidamente. Não precisa nem de muito tempo de convívio, observar quais são as traves dos olhos de cada um. Mas, o que ele vem falar aqui no início para a gente? Ele vem olhar para a gente que... Por que a gente fica olhando só o argueiro no olho do irmão? E ao invés de ficar olhando aquele argueiro, não olha, procura o que tem no coração dessa pessoa, o que essa pessoa tem para oferecer para a gente. E ele vem falar aqui também, né, acorda para a necessidade da nossa educação, porque a gente só descobre nos outros aquilo que somos. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Todo mundo já ouviu essa sentença aí popular, né? Quando você está falando dos outros, você está entregando para os outros o que você é, na verdade, porque todo mundo vai ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha. E eu? O que ele falaria de mim? Né? A maneira rigorosa, como está falando, ou carinhosa, como está falando. E agora, e eu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está o tempo todo se entregando através das nossas palavras quando se diz respeito ao próximo. Mas, na verdade, a gente só vai pontuar no comportamento do próximo aquilo que incomoda a gente, de verdade. E você vai perceber que 2, 3 pessoas conversando, incomoda a mim, não incomoda ele nem a ele. Então, na verdade, eu estou falando muito mais de mim, eu estou me conhecendo muito mais naquilo que me incomoda, né, do que a gente imagina. Então, vale a pena a gente começar a fazer um estudo profundo da gente também e ver que se a gente precisa de tanta indulgência, tanta repetição, de tantas novas oportunidades, a gente tem que aprender a dar novas oportunidades também para as pessoas e não julgar para não ser julgado, né? A gente começar a entender que o grande segredo do cristianismo acaba sendo esse para a gente, do ensinamento cristão, né? Perdoar 70 vezes 7, não julgueis para que não seja julgado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.